Qual é o verdadeiro papel do governo? Gerenciar a nossa verba para atender os nossos interesses. A lei é criada e a gente aplica ela. Se você não aplicar ela, não adianta nada aquele cara lá em Brasília ficar lá se debatendo, populismo e tal, e aqui na ponta a gente não executar. Então o papel do governo é cuidar da sociedade, mas como um todo, né? Segurança, saúde, educação, mobilidade, se comportar, na minha opinião, Breno, não puxando sardinha para o meu lado, mas se comportar como uma empresa privada. Para mim, o governo precisa ser uma empresa privada, ela precisa dar lucro, ela precisa ter rendimento, né, bater metas. E hoje, aonde o Espírito Santo, na sua visão, pelo governado aí, o nosso atual governador, ele desperdiça ou ele tem deixado passar, assim, mais dinheiro e sem ter uma função realmente para aquilo funcionar. Investe muito, mas não tem solução. Tem alguma coisa, assim, que você olha para o governo e vê isso? Não, o Espírito Santo, a gente tem que elogiar também, né? Os governos que passaram, eles conseguiram seguir o fluxo do que foi feito. E o Espírito Santo, ele investe bem. A gente acabou de investir acho que 240 milhões em hubs tecnológicos, né, para a galera desenvolver essa questão do software e tal. Mas o foco de onde está sendo investido, que eu acho que poderia melhorar. Acredito que tem que melhorar onde investir. A tecnologia é uma boa. Por exemplo, não temos uma universidade estadual. Uma das coisas que eu quero propor vamos montar uma universidade estadual de tecnologia. A gente não tem uma engenharia metalúrgica, apesar de ter uma das maiores siderúrgicas do país aqui. Você vê alguns outros candidatos falando, não, vamos encher, trazer indústria para cá, vamos trazer todo mundo. E a gente sempre pergunta, beleza, mas você vai trazer com que energia? O Espírito Santo hoje nem é autossustentável energia. A gente pega 30% da energia de outros estados. Então vamos pensar na questão da matriz energética em paralelo a trazer as indústrias, porque não adianta convidar o cara e o cara não conseguir trabalhar aqui, né? Existe no estado alguma área que precisa estar mais presente do que atuante? Por exemplo, vamos dizer a segurança pública, né? Então, mas é porque a atuação ela é necessária, né? Sim, mas às vezes tem que estar mais presente do que atuante. Sim, a segurança com certeza é a nossa principal pauta, né? Tivemos um incidente aí nesse mês, nos últimos 2 meses, na verdade, a gente teve 3 coisas. Um em Serra, um em Jardim Camburi e outro em Vitória, que foi semana passada. Então, na Serra, a gente teve o caso de Flechal, uma família inteira assassinada. Tivemos o áudio que vazou lá do traficante falando, a gente mandou fechar as portas, a gente sabe que tem gente no delivery, a gente vai metralhar. É porque, na minha visão, tem muitas coisas que tem propagandas, né, de algo que está acontecendo. Mas, de repente, na prática, não está acontecendo. Não está presente. Hospital, tal, é isso, é aquilo, papapá, investiu, já colocou material assim, assado e tal. Mas, se você entrar dentro desse hospital, esse hospital não está funcionando da forma que gostaria de... Já ouvi relatos de chefes de UBS que tinham 4ª série. O médico fala, o cara que era meu chefe tinha 4ª série e o cara estava lá por indicação política. Então, com certeza, a melhor forma da gente trazer resultados é botando pessoas que têm capacidade moral e técnica para assumir os cargos que exijam capacidade técnica. A questão da segurança, cara, é algo que me preocupa porque a gente está na divisa do Rio com a Bahia. Os 2 estados, talvez tirando o Rio, Rio, Bahia e Ceará. São os 3 estados mais violentos hoje em relação a narcoterrorismo e tal. E a gente está no meio. E hoje já é sabido que a gente manda o cara para lá pro Rio, o cara vai e faz um treinamento, fica 6 meses na comunidade lá no Rio, na favela lá, e volta trazendo aquele tipo de coisa para cá. A gente não tem ainda a exposição de armas, de violência, mas os caras estão vendo a janela de oportunidade. Por quê? Temos 3 portos em atuação hoje. Daqui a 4 anos teremos mais uns 3 ou 4 portos em atuação. E a gente vira a menina dos olhos de facções criminosas como o CV ou o PCC. Porque para você mandar isso para fora ou receber isso de fora, se a gente não tiver esse cuidado, nós viramos o alvo, né? A gente está bem localizado, a gente é um lugar bom de se morar, a gente não tem a violência, então os caras conseguem, porque o crime ele mudou um pouco o perfil. Cada vez menos vai ser essa questão do cara armado na comunidade, o cara ser o dono do gato net, o cara ser o dono de locação de não sei o quê. Então o cara eles estão se adaptando e melhorando o modus operandi dele, né? Se a gente não acompanhar, a gente está perdido. Breno, agora vamos imaginar que você está no primeiro dia de governo no Palácio Anchieta e você encontra uma folha em branco e só pode escrever uma frase que será seguida por todos os seus secretários nos próximos 4 anos. O que seria essa frase? Ou bate meta, ou passo a cadeira. Nossa, bem direto, né? A pessoa vai embora. Mas foi assim que eu fui criado. É assim que a gente é criado em grandes empresas privadas. Ou você bate meta,
Ou me desculpa, não tem valor sentimental. A gente não pode ter pessoa no governo que manda mensagem para um desembargador falando, pô, olha com carinho o caso do meu amigo. Olhar com carinho por causa de quê? A justiça não tem que ser igual para todos? Por que o seu amigo, meu governador, a gente tem que olhar com carinho? Então, não pode ter sentimento envolvido nisso. Aproveitando o ensejo, existe alguma decisão que você acredita que é necessária para o Espírito Santo, mas que provavelmente será impopular? Por exemplo, a métricas no concurso público. Desculpa aquele cara que é concursado público, que trabalha, se esforça, né? Nem sei te falar se é maioria ou minoria, mas eu sei que o cara passar no concurso público não quer dizer que ele possa trabalhar no ritmo que ele quer, né? Tem empresas que é mais difícil de entrar do que concurso público. Então, o concurso público é um processo seletivo. Então, o cara tem que ter metas. Você defende privatização, né? Pelo que a gente tá, é o que você veio, né? Você quer fazer do governo local que seja 100% transparente, como uma empresa privada é. E para você, onde termina o papel do Estado e onde começa o espaço da iniciativa privada? Olha, eu não defendo uma regra congelada de privatização. Por exemplo, os Correios, eu acredito que precisavam ser privatizados. Uhum. A Petrobras, não. Então, é caso a caso. Se a gente tem uma estatal que ela não está se pagando, né? Uma vez eu estava num debate com uma pessoa que era socialista, tal, não sei o que, ela falou, não, mas a empresa estatal ela tem que gastar mesmo. Eu falei, moça, mas quando ela gasta mais do que ela produz, quem é que paga? Não, o governo. Não, não é o governo. Não existe dinheiro privado. Não existe dinheiro público. Todo dinheiro é privado, é nosso. Então é a gente que paga. Então, quando uma estatal ela não está se pagando, você teria uma empresa, você manteria uma empresa que não dá-se lucro, só te dá prejuízo. Então, por que eu tenho que manter essa empresa como Estado? Né? Eu tenho que pensar como um empreendedor. Né? O gestor do Estado ele tem que pensar como empreendedor. Para que eu vou manter uma empresa que eu posso ter através de iniciativa privada ou parcerias, né? A PPP, eu consigo dar uma upada, preciso melhorar a produtividade daquilo, atualizar os mecanismos, né? A operação inteira, atualizar isso e ter, sim, começar a ter performance. Agora, se eu tenho um negócio que só me dá prejuízo, não tem porquê. Um câncer, a gente tem que tirar ele. Se você deixar ele ali, ele vai só crescendo. Aquele rombo, ele vai só aumentando, né? E cada vez mais pessoas vão estar dependendo daquilo e aquele troço aumentando e dando prejuízo. E tornando a nossa vida, ou seja, o negócio não trabalha com eficiência, não entrega e ainda custa pra gente. E é caro, né? Vocês sabem, é caro viver aqui. Vamos analisar um pouquinho agora o estado, né, que nós temos, né? Que a gente pensa em um governo futuro, a gente tem que pensar também no governo que nós temos, né? Se você tivesse que apontar apenas um grande problema no Espírito Santo, qual seria? Licitações. Nossas licitações são falhas, acontecem problemas gravíssimos, infelizmente a gente não tem como ficar provando, né? Mas eu até fiz um vídeo há pouco tempo atrás sobre a rodovia do contorno Mestre Álvaro. Uma pista de concreto que, segundo as nossas normas, tinha que durar no mínimo 20 anos. O negócio durou 2 anos. Aí me explica. Como que a gente faz uma coisa com um trajeto maravilhoso, escolher o trajeto maravilhoso e executa daquela forma e uma coisa que era para durar 20 anos durou 2? A pista está cedendo, ela está recalcando. Infelizmente, tivemos até uma vítima fatal lá, a menina caiu na moto, por causa de um desnível que a pista tinha. E se você passa hoje, está uma coisa mais absurda. E aí eu me pergunto, como? Como é que não foi fiscalizado? Porque assim, a gente tem norma para aquilo. Então o que acontece? O que aconteceu naquela licitação? A CPI me ajuda aí, Bruno, o pessoal lá do norte do estado, CPI dos consórcios. Vários prefeitos ligando para os deputados estaduais falando assim, cara, não deixa abrir a CPI. Então assim, a gente tem que ter um rigor muito grande em cima das licitações, né? Os processos de auditoria em cima de licitações. Inclusive eu defendo que o cara tem cargo público e ser pego numa coisa dessa, a punição dele tem que ser 3 vezes maior do que o cara que rouba aqui fora. Aproveitando aí o ensejo que você está respondendo essa questão, você acredita que o problema que nós temos aqui, por exemplo, no BNH, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, tem a ver com esse processo de mal licitação? É a questão de umas obras que elas estão Longas intermináveis. demais. Com toda certeza. Não tem a gestão que devia. Com toda certeza, se você analisar então um contrato, eu nem conheço, mas você vai ver que a empresa vai estar usando 100% do aditivo que ela pode ter, porque esse é um padrão. Toda licitação, eu já trabalhei em fiscalização de obras de escola. Toda empresa, você ia olhar lá, o cara estava usando já 50% do que podia, 100% do aditivo que ele podia fazer. E aí, como? Se o negócio foi planejado, se tinha o valor certinho, tinha o levantamento certinho, por que está demorando isso tudo? Fizemos um vídeo agora sobre a BR-447, já ouviu falar? Eu vi o vídeo. Você viu o vídeo? Então, 8 anos, cara. Aí teve um cara até que comentou, não, mas essa obra teve um problema para fazer a desapropriação. Mas desculpa, cara. Você faz 5 quilômetros de pista em 2 anos.
Você demorou mais 6 anos só para fazer desapropriação? Por que quando o governo quer as coisas rodam rápido? E aí, não é esse caso, não posso falar que é esse caso, mas a gente já viu alguns outros lugares, por exemplo, o cara é prefeito da região que sabe que vai passar a pista dele, o cara vai lá e compra, ou manda algum familiar comprar o terreno onde vai passar a desapropriação. Que aí a desapropriação saía de 30 mil ali de um cara que morava ali antes e vai para 1 milhão, né? Então, eu nem conheço esse caso, vou até pesquisar, na verdade, o quê? BNH. BNH. E se você tiver já alguma coisa para me mandar, mas posso te garantir que é falta de gestão e possivelmente pode ter coisas de corrupção em relação à licitação aí. E como resolver esse problema? Aí que é o problema. Temos que ter pessoas, né? E inclusive eu acho que com a vinda da IA isso vai facilitar, porque ela não tem o viés dela e ela consegue ter um nível de associação de informações muito maior que a nossa, mas a gente tem que aplicar com rigor. E por que não aplica uma auditoria com rigor todas as obras de licitação pública? E essa é a nossa diferença. Eu não tenho rabo preso. Eu não vim disso. Eu não preciso bater a continência para ninguém, porque eu não estou envolvido com nada. Eu não preciso ter medo. Eu tenho medo, sim, né, de tentar encontrar a vida da minha família, tal, mas eu não preciso ter medo de investigar ninguém aqui no Estado. Muito pelo contrário, eu vou chegar com sangue no olho para isso, porque é muito dinheiro nosso que vaza e é muita vida que a gente bota em risco por causa de uma licitação dessa.